No coração de Suzã, sob o sol escaldante da Pérsia, uma menina chamada Hadassa crescia entre as sombras de uma história que ainda estava por ser escrita. Órfã desde tenra idade, ela foi acolhida por Mordecai, seu primo mais velho, um homem de fé inquebrantável e sabedoria profunda. Ele não apenas a criou como filha, mas também a moldou com os valores de um povo que carregava séculos de tradição e resistência. Mordecai, escriba e guardião da Torá, ensinou Hadassa a ler e escrever, algo raro para uma menina naquela época. Ela devorava cada palavra, cada história dos patriarcas e das grandes mulheres de Israel, como Débora e Ruth. Sua mente ágil e coração curioso a transformavam em uma jovem excepcional, cuja alma já carregava o peso de um destino maior. Suzã era um caldeirão de culturas, um lugar onde ouro e poeira se misturavam nas ruas movimentadas. Hadassa vivia em uma casa simples, mas cheia de vida. Cada manhã, ela caminhava até o poço para buscar água, observando o vai e vem de mercadores, artesãos e estrangeiros. O mercado era seu lugar favorito, onde os aromas de especiarias e os sons de línguas desconhecidas a fascinavam. Ela ajudava Mordecai em suas tarefas, preparando refeições e cuidando do pequeno jardim de ervas que florescia no quintal. Mas, acima de tudo, ela aprendia. Aprendia sobre justiça, sobre a importância de ajudar os outros e sobre a fé que mantinha seu povo unido, mesmo sob o jugo de um império poderoso. A comunidade judaica de Suzã era um refúgio em meio ao caos. Mordecai era uma figura central, sempre pronto a estender a mão aos necessitados e a defender os direitos de seu povo. Hadassa o acompanhava em reuniões e celebrações, absorvendo cada palavra, cada gesto de liderança. Ela via como a fé e a união mantinham viva a chama de um povo que jamais se curvava diante da opressão. Aos sábados, durante o Shabat, a família se reunia para orar e refletir. Hadassa ouvia as histórias da Torá com olhos brilhantes, imaginando-se como uma das heroínas que lutaram por seu povo. Hadassa não era apenas uma menina curiosa. Ela era uma líder em formação. Quando Raquel, sua amiga, perdeu o pai e a família caiu em dificuldades, Hadassa não hesitou. Ela reuniu as outras meninas e organizou uma rede de apoio, coletando alimentos, cuidando da casa e oferecendo conforto. Esse ato de coragem e solidariedade foi um vislumbre do que estava por vir. Hadassa não sabia, mas sua vida estava prestes a mudar para sempre. A fé era o seu alicerce. Ela orava todas as manhãs, pedindo a Deus sabedoria e proteção. Sua voz doce ecoava pelos cantos da casa, enquanto cantava salmos, tocando o coração de todos que a ouviam. A música era sua forma de conectar-se com o divino e de espalhar esperança. Mordecai sempre dizia: "Confia em Deus, Hadassa. Ele nunca nos abandona." E ela acreditava. Acreditava com toda a força de sua alma. Mas o destino raramente segue o caminho que planejamos. Quando o rei Assuero destituiu a rainha Vasti e ordenou que as jovens mais belas do reino fossem levadas ao palácio, a vida de Hadassa virou de cabeça para baixo. Os emissários do rei a viram e, em um instante, sua vida simples foi arrancada. Mordecai, com olhos cheios de preocupação e esperança, a instruiu: "Esconda sua identidade, Hadassa. Chame-se Esther. E lembre-se, Deus está com você." Na manhã de sua partida, ela se despediu de Mordecai com lágrimas nos olhos. Ele a abraçou e sussurrou: "Seja corajosa. Nunca se esqueça de quem você é." E assim, Hadassa, agora Esther, partiu para o palácio, carregando consigo a fé de um povo e o peso de um destino que ainda estava por ser revelado. Quando os emissários do rei Assuero chegaram a Suzã, a vida de Hadassa mudou para sempre. Ela foi levada ao palácio junto com outras jovens, todas sonhando com a chance de se tornarem rainhas. O caminho até o palácio foi longo e solitário. Hadassa, agora chamada Esther, sentia o peso da incerteza em seu coração. Ela olhava pela janela da carruagem, vendo as paisagens familiares desaparecerem no horizonte, enquanto se perguntava o que o futuro lhe reservava.
No palácio, Esther foi recebida por um mundo de luxo e intrigas. As jovens eram submetidas a meses de preparação, banhos perfumados, massagens com óleos raros, aulas de etiqueta e dança. Esther observava tudo com olhos atentos, mas seu coração permanecia firme. Ela se lembrava das palavras de Mordecai: nunca revele sua identidade. Confie em Deus. Por dentro, Esther lutava contra o medo e a solidão. Ela sentia a falta de Mordecai, da comunidade judaica e da vida simples que deixara para trás. À noite, quando todas dormiam, ela sussurrava orações, pedindo a Deus força e sabedoria. Por que estou aqui? Qual é o teu propósito para mim? Ela perguntava em silêncio. Mas Esther também via uma oportunidade. Ela sabia que, como rainha, poderia ajudar seu povo. Essa esperança a mantinha firme, mesmo quando as outras jovens competiam entre si, tentando chamar a atenção dos guardas e dos eunucos. Esther, no entanto, escolheu o caminho da humildade e da discrição, conquistando a simpatia de todos ao seu redor. A vida no palácio era um mundo à parte. Esther aprendeu a navegar entre os corredores majestosos, os jardins exuberantes e as festas suntuosas. Ela se adaptou às regras da corte, mas nunca perdeu de vista sua identidade. Enquanto as outras jovens se preocupavam com roupas e joias, Esther buscava sabedoria. Ela observava as pessoas, aprendendo sobre política, diplomacia e as complexidades do poder. Esther também manteve sua fé em segredo. Ela orava em silêncio, jejuava quando possível e sempre buscava orientação divina. Sua força interior começou a chamar a atenção, não apenas por sua beleza, mas por sua graça e inteligência. Quando chegou o momento de conhecer o rei, Esther estava nervosa, mas confiante. Ela se preparou com cuidado, escolhendo um vestido simples, mas elegante, que destacava sua beleza natural. Ao entrar na sala do trono, ela sentiu o peso dos olhos do rei sobre ela. Assuero ficou impressionado. Esther não apenas era bela, mas também tinha uma presença serena e cativante. Ele a convidou para jantar. E durante a refeição, Esther mostrou sua sabedoria. Ela ouviu atentamente o rei, respondendo com palavras ponderadas e cheias de insight. Assuero, acostumado a bajulações e superficialidades, encontrou em Esther algo raro, uma mulher que o via além de sua coroa. Com o passar dos meses, Esther conquistou o coração do rei. Sua humildade, inteligência e graça a destacavam entre todas as outras jovens. Quando chegou o dia da escolha, Assuero não hesitou. Ele colocou a coroa sobre a cabeça de Esther, declarando-a rainha da Pérsia. Mas Esther sabia que sua jornada estava apenas começando. Ela não era apenas a rainha de um império, era a guardiã de um segredo que poderia mudar o destino de seu povo. E enquanto o povo celebrava sua ascensão, Esther olhava para o horizonte, pronta para enfrentar os desafios que viriam. No auge do poder de Esther como rainha, uma sombra começou a se formar sobre o Império Persa. Hamã, um homem ambicioso e cruel, ascendeu rapidamente na corte, conquistando a confiança do rei Assuero. Ele era astuto, manipulador e movido por um desejo insaciável de poder. Hamã não escondia seu desprezo pelos judeus. Ele os via como um povo estranho, com costumes diferentes e uma fé que desafiava os deuses persas. Quando o rei o nomeou primeiro-ministro, Hamã viu uma oportunidade de eliminar o que considerava uma mancha em seu império. Ele começou a espalhar mentiras sobre os judeus, acusando-os de deslealdade e traição. Mordecai, que continuava a servir no palácio, foi o primeiro a perceber as intenções de Hamã. Ele se recusou a curvar-se diante do primeiro-ministro, afirmando que só se prostraria diante de Deus. Essa atitude despertou a ira de Hamã, que jurou vingança não apenas contra Mordecai, mas contra todo o povo judeu. Esther, agora rainha, observava o conflito com crescente preocupação. Ela via a determinação de Mordecai e o ódio de Hamã, sabendo que uma tempestade se aproximava. Mas, como rainha, ela precisava agir com cautela. Cada movimento, cada palavra poderia significar a diferença entre a vida e a morte para seu povo. Hamã, consumido por seu ódio, convenceu o rei Assuero a assinar um decreto.
que ordenava a destruição de todos os judeus no império. Ele argumentou que os judeus eram uma ameaça à estabilidade do reino. E o rei, sem questionar, concordou. Quando o decreto foi anunciado, a comunidade judaica entrou em desespero. Mordecai rasgou suas vestes, cobriu-se de cinzas e chorou amargamente. Ele enviou uma mensagem a Esther, implorando que ela interviesse. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Escreveu ele. Esther ficou devastada ao ler as palavras de Mordecai. Ela sentiu o peso de sua responsabilidade como nunca antes. O medo a paralisou por um momento, mas logo foi substituído por uma determinação feroz. Ela sabia que precisaria agir, mas também sabia que se aproximar do rei, sem ser chamada, poderia significar sua morte. A noite caía sobre Suzã quando Esther, disfarçada com um manto simples, deslizou pelos corredores do palácio até o portão principal. Seu coração batia forte, sabendo que Mordecai a esperava do outro lado. Ao vê-lo, vestido de saco e coberto de cinzas, ela sentiu um aperto no peito. Mordecai! Ela sussurrou, sua voz trêmula de emoção. Mordecai ergueu os olhos, cansados, mas ainda brilhantes de determinação. Esther, minha filha, ele respondeu, sua voz rouca de tanto chorar. Nosso povo está em perigo. Esther olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos, e então falou, eu sei, o decreto é terrível, mas o que posso fazer? Não fui chamada pelo rei há 30 dias. Mordecai segurou as mãos de Esther, seus olhos fixos nos dela. Esther, escute-me. Você não chegou ao trono por acaso. Deus a colocou ali para um propósito. Se você se calar neste momento, o socorro e o livramento virão de outra parte. Mas você e a casa de seu pai perecerão. E quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. As palavras de Mordecai penetraram profundamente no coração de Esther. Ela sentiu o peso da responsabilidade, mas também uma centelha de coragem acendendo-se em seu interior. Mas Mordecai, ela argumentou, se eu for ao rei sem ser chamada, posso ser morta. A lei é clara. Mordecai assentiu, compreendendo seu medo. É verdade, minha querida, mas pense em nosso povo. Se você não agir, todos morreremos. Você tem uma chance de salvar não apenas a si mesma, mas a todos nós. Esther fechou os olhos, respirando fundo. Quando os abriu novamente, havia uma nova resolução em seu olhar. Você tem razão, Mordecai. Eu irei ao rei, mesmo que isso custe minha vida. Mas antes, preciso que você reúna todos os judeus de Suzã. Jejuem por mim durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas servas faremos o mesmo. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu perecer, perecerei. Mordecai sorriu, orgulhoso e emocionado. Que o Deus de nossos pais esteja com você, Esther. Você é a esperança de Israel. Nos 3 dias que se seguiram, Esther travou uma batalha interior intensa. Ela se retirou para seus aposentos, recusando comida e bebida, concentrando-se em oração e reflexão. Em sua mente, imagens do passado se misturavam com visões do futuro. Ela se lembrava de sua infância com Mordecai, das histórias que ele contava sobre a coragem de seus antepassados. Pensava em seu povo, espalhado pelo império, vivendo em paz, mas agora ameaçado de extermínio. Deus, ela orava, dá-me força, mostre-me o caminho. À noite, seus sonhos eram agitados. Ela via multidões clamando por ajuda. Via o rosto cruel de Ramã, o olhar distante do rei Assuero. E então, em meio ao caos, uma voz suave sussurrava, não tema, pois eu estou com você. No 2º dia de jejum, a dúvida a assaltou. E se eu falhar? E se o rei me rejeitar? Todo o meu povo perecerá por minha causa. Mas então, ela se lembrou das palavras de Mordecai. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? No 3º dia, uma paz começou a se instalar em seu coração. Esther compreendeu que sua vida não era apenas sua. Ela pertencia ao seu povo, à sua fé, ao seu Deus. Se morresse tentando salvá-los, seria uma morte honrosa.
Quando o sol nasceu no quarto dia, Esther se levantou com uma determinação renovada. Ela chamou suas servas e se preparou com cuidado, vestindo suas melhores roupas reais. Olhando-se no espelho, ela não viu apenas uma rainha, mas uma mulher pronta para enfrentar seu destino. Que seja feita a vontade de Deus, ela disse para si mesma, e com passos firmes, dirigiu-se à sala do trono, pronta para enfrentar o rei Assuero e o destino de seu povo. Esther avançava com passos medidos, sua postura régia contrastando com o tumulto interior. Cada passo ecoava nos corredores vazios, ampliando a sensação de solidão e perigo. À medida que se aproximava do pátio, o burburinho das vozes dos cortesãos crescia. A rainha, ela não foi chamada. Ousadia ou loucura? Esther manteve os olhos fixos à frente, ignorando os sussurros e olhares. Sua determinação era palpável, criando quase uma aura ao seu redor que parecia afastar aqueles em seu caminho. Esther parou a poucos metros do trono. O silêncio era ensurdecedor. Todos os olhos oscilavam entre ela e o rei, esperando para ver o que aconteceria. A mão de Assuero repousava sobre o cetro dourado, o símbolo de vida ou morte neste momento crucial. Esther fechou os olhos por um breve momento, incerta do que poderia acontecer. Assuero finalmente quebrou o silêncio. O que deseja, Rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Um suspiro coletivo de alívio e surpresa ecoou pelo pátio. Esther ergueu os olhos e respondeu: se for do agrado do rei, que o rei e Ramã venham hoje ao banquete que preparei. Esther, em seus aposentos reais, supervisionava cada detalhe do banquete com precisão meticulosa. Mas vinho, minha rainha? Perguntou uma serva. Esther assentiu. Sim, e certifique-se de que a taça de Ramã nunca esteja vazia. Ela sabia que cada movimento, cada palavra, seria crucial. Este não era apenas um banquete, era um campo de batalha. E sua arma era a astúcia. O rei Assuero entrou primeiro, sua presença imponente enchendo a sala. Ramã o seguia de perto, seu rosto uma máscara de orgulho mal disfarçado. Esther os recebeu com um sorriso gracioso. Bem-vindos, meu rei e nobre Ramã. É uma honra tê-los aqui. Enquanto o banquete prosseguia, Esther movia-se como uma jogadora de xadrez. Cada ação cuidadosamente calculada. Ela servia Ramã pessoalmente, enchendo sua taça com frequência, observando como seu ego inflava com a atenção. Diga-me, nobre Ramã, Esther perguntou, como é ser o homem mais poderoso do império depois do rei? Ramã sorriu, embevecido. É uma grande responsabilidade, minha rainha. Mas alguém precisa manter o reino em ordem. Assuero observava a interação com curiosidade, seus olhos se estreitando levemente. Ao final do banquete, quando o vinho fluía livremente e a guarda de Ramã estava baixa, Esther fez seu movimento. Meu rei, ela disse, gostaria de convidá-los para outro banquete amanhã. Lá, revelarei meu verdadeiro desejo. A surpresa cruzou o rosto de Assuero, enquanto Ramã mal conseguia conter sua satisfação. Claro, minha rainha, respondeu o rei. Estaremos aqui. O dia seguinte chegou carregado de expectativa. A sala do banquete estava ainda mais opulenta, a atmosfera pesada com antecipação. Esther, vestida com suas melhores roupas reais, parecia a personificação da graça real, mas por dentro, seu coração batia como um tambor de guerra. O banquete progrediu, a tensão aumentando a cada momento. Esther esperou pacientemente, observando Ramã se vangloriar, vendo a curiosidade crescer nos olhos de Assuero. Finalmente, quando o momento estava maduro, Assuero perguntou: qual é seu pedido, rainha Esther? O que deseja? Mesmo que seja metade do reino, lhe será concedido. Se achei graça aos seus olhos, ó rei, Esther falou. E se for do agrado de sua majestade, conceda-me a vida. Este é meu pedido e poupe meu povo. Este é meu desejo, Esther continuou. Pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Assuero, atônito, perguntou: quem é ele? Onde está o homem que ousou fazer tal coisa? Esther, com um olhar de aço, apontou para Ramã. O adversário e inimigo é este perverso Ramã. O sol nasceu sobre Suzã,
iluminando uma cidade transformada. Nos corredores do palácio, escribas trabalhavam freneticamente, redigindo novos decretos. Que seja escrito, declarou o rei, que os judeus em todas as províncias tenham o direito de se reunir e proteger suas vidas. Perdoe-me, rainha Esther. Nesta altura, não será possível impedir o ataque do exército, o rei disse. O que podemos fazer é armar o seu povo para que se defendam. As notícias se espalharam como fogo pelo império. Em cada cidade, vila e aldeia, os judeus se preparavam. Não mais vítimas, eles agora tinham o direito de se defender. Um ferreiro forjando espadas, um grupo de homens praticando combate, famílias se reunindo em sinagogas para orar e planejar. No dia marcado para o ataque, os judeus estavam prontos, portas sendo barricadas, homens e mulheres empunhando armas, crianças escondidas em lugares seguros. Quando os inimigos atacaram, encontraram não vítimas indefesas, mas um povo unido e determinado. A batalha foi intensa, mas breve. Em toda parte, os judeus prevaleceram. Após a batalha, as ruas de Suzã explodiam em alegria. Judeus dançavam, cantavam e se abraçavam. Lágrimas de alegria misturavam-se com gritos de milagre, milagre! Esther apareceu em uma sacada do palácio, acenando para a multidão em júbilo. Este dia, proclamou Mordecai, será lembrado por todas as gerações, que seja chamado de Purim, um tempo de alegria e celebração. Nos dias que se seguiram, Mordecai foi elevado a uma posição de grande honra no reino. Vejam, diziam as pessoas, como Deus exalta aqueles que são fiéis.